Desdobramentos. O conflito entre Rússia e Ucrânia. Para entender melhor a tensão que atualmente acontece no leste europeu entre a Federação Rússia e Ucrânia, é necessário historicizar. Dadas as devidas proporções, se assemelha ao contexto do período da Guerra Fria, principalmente se lembrarmos as tensões políticas geradas por expansão de zonas de influência entre as duas maiores potências que saíram da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética. Com o término do segundo grande conflito, houveram algumas mudanças no cenário internacional, por exemplo, a criação da Organização das Nações Unidas a partir das conferências de paz realizadas após a guerra, em 1945. Durante a Segunda Guerra, com a falência da Liga das Nações, que foi criada em 1919 com o Tratado de Versalhes, para mediar discussões internacionais a fim de evitar um conflito como a Primeira Guerra Mundial, a criação de uma nova organização foi vista como necessária. Outro exemplo é a criação do Estado de Israel, às margens do Mar Mediterrâneo, que depois da absurda experiência do Holocausto promovido pela Alemanha nazista, passou a ser um território de agregação da população judaica. É bom lembrar que a criação do Estado de Israel, como dito, ocorreu em 1948, mas o processo de formação das comunidades judaicas na região da Palestina remonta às últimas décadas do século XIX, quando foi criado o movimento sionista, feito por intelectuais judeus no início da década de 1890 para combater o antissemitismo que subsistia na Europa desde a Idade Média e que havia se intensificado no século XIX. Além disso, temos a fundação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, em Washington, capital dos Estados Unidos. Se trata de uma aliança militar criada após Segunda Guerra em 1949, liderada pelos Estados Unidos e formada para combater o avanço da influência socialista na Europa principalmente. Os países signatários do tratado na época eram a Bélgica, Holanda, Dinamarca, Portugal, Itália, Estados Unidos, Luxemburgo, Reino Unido, França, Noruega, Canadá e Islândia. Uma resposta à criação da OTAN foi o Pacto de Varsóvia, acordo militar de assistência mútua realizado em 14 de maio de 1955, que envolvia os países do leste europeu, influenciados pela questão do socialismo. Seus componentes eram União Soviética, Tchecoslováquia, Bulgária, Polônia, Hungria, Romênia e Albânia, que saiu em 1968 por não ter participado da invasão do Pacto à Tchecoslováquia, em agosto do mesmo ano. Outro país que fez parte do Pacto foi a Alemanha Oriental, e aqui é bom lembrar que depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ficou dividida nas porções ocidental, de afinidade aos Estados Unidos, e oriental, de proximidade aos soviéticos. O pacto teve seu fim em 1991, com a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A OTAN atualmente conta com 30 países e cuida dos interesses internacionais das nações signatárias a partir da influência e do domínio militares. Além da Europa Ocidental, a organização acabou incluindo alguns países localizados no leste europeu, como Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Bulgária, Eslováquia e Croácia, a partir do final dos anos 90 e durante os anos 2000. Essa expansão da aliança militar no leste europeu é um dos principais fatores contribuintes para o início do conflito entre a Federação Rússia e a Ucrânia. Após a invasão da Rússia à Ucrânia, que ocorreu no dia 24 de fevereiro de 2022, as tensões não só no leste europeu, mas de diversos países contra o governo russo se intensificaram. Os ucranianos dizem que Putin deve responder perante ao mundo por crime de guerra. O governo russo diz que se trata de uma operação para levar a independência para duas regiões separatistas do leste ucraniano, Luhansk e Donetsk, e, além disso,
desmilitarizar a Ucrânia, que nos últimos tempos demonstrou interesse em assinar pela OTAN. É notório que isso se trata da Rússia buscando ainda exercer influência política em território ucraniano, como nos tempos de União Soviética. Polônia, Estônia, Holanda e Alemanha foram os primeiros países a doar diretamente foguetes de defesa aérea e armamento para a população ucraniana, que também foi chamada às ruas, e o exército resistirem aos ataques russos. Putin, presidente da Rússia, chegou a ameaçar Finlândia e Suécia de invasão, caso de alguma forma tentassem interferir a favor da Ucrânia ou entrassem para a OTAN. Os Estados Unidos cederam cerca de 350 milhões de dólares em assistência militar para o exército ucraniano. Todos os homens entre 18 e 60 anos foram proibidos de deixar a Ucrânia. Entretanto, estima-se até agora que cerca de 100 mil pessoas já deixaram o país. Toda a população com conhecimento e em condições de atirar foi chamada a pegar em armas, para proteger a República Ucraniana e neutralizar os inimigos. O presidente do país autorizou que todos os presos que possuem conhecimento e aptidão militar sejam soltos para que lutem contra os russos. Militares ucranianos que serviam em outros países foram convocados a regressar. A preferência de evacuação do país é para mulheres e crianças. Algumas nações vizinhas estão recebendo refugiados com trabalho intenso nas fronteiras. Um ponto interessante de se lembrar é que esse financiamento de armamentos de outros países à Ucrânia tem destino a um território que possui inúmeras milícias neonazistas, que inclusive são uma das pautas do discurso de desmilitarização de Putin. A partir do momento em que tais grupos receberem armamento, com o término do conflito se torna pouco provável que retornem estas armas. Dadas as devidas proporções, de forma semelhante se consolidaram grupos terroristas como Al-Qaeda e Estado Islâmico, principalmente na região do Oriente Médio, mas isso é outra história. É necessário ter sensibilidade de perceber que não existem bonzinhos nesse cenário e em cenário de guerra algum. As guerras são todas tristes. A maioria dos países da União Europeia e os Estados Unidos até o momento se movimentaram de forma mais objetiva nos campos virtual, econômico e político, não tão incisivamente de maneira bélica. Ou seja, no quarto dia de conflito já houveram ataques cibernéticos de hackers russos contra contas oficiais de jornalistas ucranianos com o intuito de disseminar informações falsas sobre os acontecimentos da guerra, gerar um estado de confusão coletiva entre os ucranianos, além de demonstrar apoio às atitudes do presidente russo. Por outro lado, por questões de segurança, o Twitter foi derrubado na Ucrânia e grupos de hackers declararam guerra ao governo russo. A Rússia sempre foi um dos países mais fechados do globo, é bom lembrar, e tentam isolar os ucranianos do acesso total à rede mundial de computadores. Houveram sanções políticas e econômicas à Federação Russa. Nesse ponto, as atividades bancárias da elite e do governo russo foram congeladas em diversos bancos mundiais, além de uma grande desvalorização da moeda russa, numa proporção onde aproximadamente um rublo russo estava equivalendo menos de 1 centavo de dólar. Várias pessoas russas começaram a ser expulsas em países da Europa. Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, levantou o discurso de apertar a Rússia e tirá-la da economia mundial. Além disso, vários estudantes foram expulsos de inúmeras universidades europeias. Roman Abramovich, um grande apoiador de Vladimir Putin e bilionário russo do setor mineral, dono de um dos maiores clubes de futebol do mundo, a partir do século XXI, o Chelsea Futebol Clube, acabou tendo que entregar a administração da instituição. É evidente que esta é uma atitude simbólica, estritamente política, devido aos bloqueios impostos pelo Reino Unido à Rússia. Por outro lado, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, anunciou que Putin vai sofrer os efeitos de ter escolhido a guerra. O
governo estadunidense decretou que irá promover a maior sanção econômica da história feita de um país para o outro, congelando cerca de 515 bilhões de dólares dos bancos russos que trabalham nos Estados Unidos. Os norte-americanos não invadirão a Ucrânia para protegê-la, mas atacam a Rússia tentando minar sua economia. Outro passo é deixar de consumir gás russo e tecnologias russas. Aqui é necessário destacar que a Rússia detém maioria do controle e das exportações de gás utilizados em todo o continente europeu, ou seja, um produto de grande valor comercial russo, assim como o petróleo é dentro da economia dos grandes países. Por isso, a ideia da União Europeia, principalmente, em buscar meios de se tornar independente das exportações de gás da Rússia. Há uma informação de que Elon Musk, dono da Tesla, empresa do setor energético e automotivo dos Estados Unidos, e um dos maiores bilionários do mundo, mandou que satélites Starlink de sua empresa no campo espacial, SpaceX, fossem cobrir a área da Ucrânia para que o país tivesse conexão com a internet mundial restabelecida, assim podendo registrar o que ocorrer no país com os ataques russos e ter como buscar informações sobre o conflito. É necessário lembrar que num contexto de guerra, as propagandas e disseminações de informações falsas são táticas para confundir os adversários. A Rússia, em seus ataques iniciais, danificou a conexão do país com a rede mundial de computadores. Os russos vivem num dos países mais fechados do mundo, e a guerra cibernética é uma lógica do século XXI. Inclusive, o grupo de hackers mais influentes do mundo, Anonymous, declarou guerra a Vladimir Putin e seu governo, fazendo ataques cibernéticos derrubando sites relacionados ao governo russo para atrapalhá-los ainda mais nesse momento de guerra e invadindo canais de televisão, lotando a programação com o hino da Ucrânia. Além disso, o grupo de hackers obteve acesso a documentos com informações de fabricação de bombas na Bielorrússia para um potencial ataque em solo ucraniano. Uma empresa privada que trabalha com fabricação de armas de ativação remota para bombardeios, sistema de mísseis, radares e rádios controlados por hardware e software. Ou seja, um trabalho no sentido de divulgar publicamente informações privilegiadas de dentro do governo e do exército russo. De ataque bélico, o que houve até agora são bombardeios russos e lançamento de mísseis, principalmente em áreas residenciais. Até o momento, a Bielorrússia, aliada da Rússia, também realizou alguns ataques menores, principalmente na região da fronteira. Os ucranianos resistem com seu arsenal e com o auxílio de armamentos concedidos por nações que não apoiam a invasão russa. A expectativa de que haja um bombardeio massivo por parte da Rússia em Kiev, capital ucraniana, de acordo com informações divulgadas pelos Anônimos. Mas sabe-se que ao menos 20 locais do país já foram atacados pelo exército de Putin. Há tensões também a respeito de bombardeios nucleares, mas de acordo com o Pentágono, serviço de inteligência dos Estados Unidos, ainda não foi observado nenhum movimento russo que propusesse esse tipo de ataque ao país invadido. A Ucrânia tenta estabelecer ataques dentro do solo russo. Houveram falas sobre um ataque direto em Moscou, mas o que de fato houve até agora foi um ataque próximo da fronteira, que foi interceptado por helicópteros russos. De acordo com o Ministério da Saúde da Ucrânia, até este momento do conflito, em torno de 352 pessoas morreram, sendo 14 crianças. Já ocorreu um grande bombardeio em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, que fica próxima à fronteira com a Rússia. Esse ataque causou a explosão de um gasoduto. A mídia ucraniana relatou um ataque de míssil russo que destruiu a refinaria de gás de Valsikiv, cidade que fica ao sul de Kiev, a capital. A vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Maliar, disse que cerca de 4.300 militares russos já morreram na guerra travada em território ucraniano. Com o embate de versões entre russos e ucranianos,
fica difícil alcançar uma exata precisão das informações publicadas. E isso é uma outra característica de um cenário de guerra. A vice-ministra ucraniana também disse que as tropas russas já tiveram baixa de cerca de 146 tanques, 27 aviões e 26 helicópteros, 545 veículos armados, 19 metralhadoras pesadas e um míssil Buk. Os números correspondem aos informados pelo jornal ucraniano The Kyiv Independent. O veículo, no entanto, diz que o número de 4.300 militares mortos ainda precisa de confirmação oficial. O exército russo afirmou ter destruído 821 alvos de infraestrutura militar ucranianos. De acordo com os ucranianos, a Rússia falhou em todas as tentativas de invadir Kiev com tanques e tem tido boas resistências nas frentes de batalha. Ocorreu também um ataque de míssil por parte do exército russo a uma grande torre de televisão na capital da Ucrânia, Kiev, que levou à morte 5 pessoas e fez com que os canais de televisão do país ficassem fora do ar. Novamente, é notório a tentativa da Rússia de tentar isolar a população ucraniana de todo e qualquer tipo de informação possível. Resta saber até quando a dinâmica desta guerra permanecerá desse jeito.